Olá, seja muito bem-vindo à terceira parte da aula 2 do curso intensivo de metas, onde vamos continuar nossa discussão sobre os elementos da pergunta PICOT da sua meta-análise. Você teve a ideia lá na aula 1 e agora você está dando corpo à sua ideia com a pergunta PICOT. E aí a gente viu que na pergunta PICOT a gente vai limitar o que está dentro da nossa meta-análise e o que está fora. Né? Nos elementos da pergunta PICOT, a gente já viu população, intervenção, o controle. A gente tem que delinear ali elementos dessa pergunta PICOT, a população, intervenção e controle, que sejam amplos o suficientes, abrangentes o suficientes, né, para a gente encontrar estudos diferentes, mas que são similares o suficientes entre si. Mas a gente não pode ser abrangente demais na população, na intervenção e no controle, nos elementos da pergunta PICOT, de tal forma a incluir estudos que são muito diferentes entre si. A gente não pode incluir as laranjas, a gente pode incluir maçãs semelhantes, que foi o tema da nossa aula até aqui. A gente vai continuar essa discussão agora, mas falando especificamente sobre a continuação da pergunta PICOT, que é falar sobre a letra O, falar sobre os desfechos da meta-análise, especificamente nesse contexto, no contexto da pergunta PICOT da sua ideia de meta-análise, tá bem? Então, à medida que a gente vai progredindo aqui no conhecimento do curso intensivo de metas, de como fazer nossas revisões sistemáticas e meta-análise, quero deixar essa mensagem positiva aqui para você. Para algumas pessoas, esse conhecimento vai vir com muita facilidade. Para outras, vai ser mais difícil, vai requerer mais de você, mais do seu tempo, mais de sua atenção, mais da sua participação nas aulas, nas monitorias, e isso faz parte, né? O grupo é heterogêneo, de pessoas mais avançadas, pessoas no mais básico. Mas eu garanto para vocês, reafirmo o meu compromisso. Eu, os monitores, vamos estar lá para te ajudar. Basta que você se aplique, traga suas dúvidas, explique onde estão as dificuldades, e nós vamos juntos chegar no seu destino final, que é a sua independência em fazer essas revisões sistemáticas e meta-análises. E outro aviso rapidinho aqui para vocês, antes da gente continuar, é sobre a apostila. Né? A apostila ela tem, de certa forma, o mesmo conteúdo discutido na aula teórica aqui, só que é explicado de uma maneira diferente, né? Porque simplesmente pelo mero fato de que eu preparei a aula e preparei a apostila em momentos diferentes. Então, a fonte dos outros conteúdos é a mesma, né? Fonte, vozes da minha cabeça, né? Claro que muito embasado na minha experiência, na literatura, mas eu aprendi esse conteúdo aqui basicamente fazendo, né? Com muita prática, fazendo revisão sistemática e meta-análise, e eu tenho organizado o meu próprio método, né? Como, por exemplo, o conceito de viabilidade, que a gente vai ver na próxima aula. Aquilo lá é um conceito totalmente que eu aprendi ao longo do tempo, sem estar, por exemplo, escrito na literatura em nenhum lugar. Enfim, mas o que eu estou querendo dizer é que, embora eu preparei a aula e preparei a apostila, né, está explicado de uma maneira diferente. Né? Eu fiz isso em momentos diversos aí do preparo do curso intensivo de metas, então leia a apostila, principalmente depois de assistir a aula teórica. Muita coisa lá vai fazer mais sentido simplesmente pelo fato de que você vai estar vendo pela segunda vez, explicado talvez com um palavreado diferente, com exemplos diferentes. Então, eu convido você para usar a apostila como um recurso e me passe um feedback. Né? Viu qualquer coisa errada na apostila? Uma pergunta que não fez sentido? Uma resposta lá que você achou que está incorreta? Um erro de digitação? Seja o que for, né? Tem um formulário de feedback no portal do aluno e eu quero muito que vocês utilizem lá para deixar para mim o aviso do que está bom, o que não está bom, o que precisa ser corrigido. Sem mais delongas, sem mais demoras aqui, vamos continuar falando sobre a pergunta PICOT da sua meta-análise. A gente não está mais falando da pergunta PICOT de artigos individuais, agora é a sua pergunta PICOT da sua ideia. E a gente terminou nesse slide aqui, antes de fazer esse último intervalo, onde a gente terminou o seguinte, olha, para ser incluído em uma meta-análise, o estudo potencial da sua meta-análise, o estudo que potencialmente vai ser incluído na sua meta-análise, ele tem que preencher certos critérios de inclusão referentes à população, intervenção e controle. Ou seja, as populações dos estudos incluídos precisam ser semelhantes, não precisam ser iguais. Podem ser maçãs diferentes, mas precisam ser maçãs. Elas precisam ser semelhantes entre si.
a maneira como é fornecida a intervenção, né? Qual foi a droga utilizada na intervenção, qual foi a dose, a forma de administração, precisa ser semelhante entre os estudos, de tal forma que você se sinta confortável em uni-los todos em uma meta-análise. Ou seja, as intervenções entre os estudos diferentes também precisam ser maçãs, né? Mesmo que elas sejam maçãs de espécies diferentes. Mesma coisa no grupo controle. Né? Se você está considerando incluir 3, 4, 5 estudos na sua meta-análise, o grupo controle desses estudos tem que se alinhar também. Eles precisam ser semelhantes entre si. Não pode ser uma laranja, não pode ser um grupo controle que é totalmente diferente dos demais, não pode ser uma intervenção que é totalmente diferente das demais, não pode ser uma população que é totalmente diferente das demais. E é isso que a gente tem aprendido aqui nessa aula. Só que a gente vai seguir agora essa discussão falando dos desfechos na meta-análise. Aqui tem bastante coisa para passar para vocês sobre desfechos. Olha, para que um estudo seja incluído na sua meta-análise, você teve a ideia, você formulou a pergunta Picot. Esses potenciais estudos que você está considerando incluir na sua meta-análise, eles têm que se alinhar na população, na intervenção e controle. Isso a gente já viu. Agora, em relação aos desfechos, eles não precisam se alinhar perfeitamente nos desfechos. Basta que o potencial estudo, o estudo que você está considerando entrar na sua meta-análise, que ele tenha pelo menos um desfecho de seu interesse. Não precisa ter todos os desfechos de seu interesse. Não é mesmo? Então, vou explicar para vocês com um exemplo bem prático. Essa aqui é uma meta-análise que eu publiquei com alguns colegas sobre o uso de inibidores de SGLT2 em pacientes com insuficiência cardíaca. Já mostrei isso aqui para vocês também, se eu não me engano, em algum momento. E aí, lá tem 2 desfechos. Na verdade, tinha vários, mas eu trouxe aqui 2 desfechos aqui para vocês. Um desfecho no gráfico de cima é de mortalidade por qualquer causa. Então, aqui, mortalidade por qualquer causa é independente da causa da morte. O paciente pode ter sido atropelado por um carro e morreu, infelizmente, ele contaria nesse desfecho de mortalidade total. O gráfico de baixo é mortalidade cardiovascular. Então, só conta se o paciente morreu por uma arritmia, morreu por uma insuficiência cardíaca, com síndrome coronariana e assim por diante. Repare o seguinte, que a gente tem um estudo aqui, pelo menos um estudo, que aparece no gráfico de cima e não aparece no gráfico de baixo, que é o estudo Credence. O estudo Credence, o que ele fez? Ele era um estudo que só me deu mortalidade total. Ele não deu a estratificação das causas da morte entre mortes cardiovasculares e não cardiovasculares. Ou morte total e morte cardiovascular. Ele não me deu esse dado. Ele só me deu o dado de mortalidade total. Aí eu vou excluir o estudo Credence, então, porque ele não tem todos os meus desfechos de interesse, ele não tem mortalidade cardiovascular? De maneira nenhuma. Eu vou incluir também o estudo Credence, porque ele se encaixa na minha pergunta Picot. A população é semelhante às demais. A intervenção é semelhante aos demais estudos que eu incluí. O grupo controle é semelhante aos demais estudos que eu incluí. Então aqui tudo maçãs, mesmo que sejam maçãs levemente diferentes. Mesmo que a população não seja exatamente igual, né? Mesmo que seja intervenção não exatamente a mesma. Talvez um estudo foi dapagliflozina, no outro estudo foi empagliflozina. São drogas diferentes, mas ainda são maçãs diferentes, porque estão na classe de medicamentos inibidores de SGLT2. Então aqui eu estou fazendo uma meta-análise da classe de inibidores de SGLT2 contra o grupo controle, que é o grupo placebo. E aí, seguindo, para ser incluído na minha meta-análise, esse estudo tinha que ter uma população de insuficiência cardíaca, a intervenção era o inibidor de SGLT2 e o grupo controle era placebo. Aí nos desfechos bastava ter um desfecho de interesse meu. Se tivesse mais, melhor ainda. Se tivesse os 2 desfechos aqui que estão aparecendo na tela, como o estudo Declare-TIMI, Declare-TIMI está nos 2, está no gráfico de cima, está no gráfico de baixo. O Declare-TIMI, então, ele me deu mortalidade total, mortalidade cardiovascular, maravilha, mas não era necessário ter todos os desfechos, né, para estar incluído na minha meta-análise, bastava ter um desfecho. Nesse caso aqui, o Credence, por exemplo, ele entrou simplesmente porque ele me deu um desfecho, mortalidade total, que era um desfecho que eu estava interessado.
Então vamos para cima, vamos trazer o credence para dentro da meta-análise. Então esse é o primeiro conceito que eu queria passar para vocês. Para ser incluído na minha meta-análise, o estudo não precisa ter todos os meus desfechos de interesse, só basta ter um, já é suficiente, tá bom? Se tiver mais, melhor ainda. Então esse foi o primeiro conceito sobre desfechos. O segundo conceito é um que a gente já está familiar, que é o conceito de maçãs e laranjas. Quando eu estou falando de um desfecho específico, para incluir o estudo naquele desfecho, tem que ser o mesmo desfecho. Quer ver que ficou um pouco confuso, mas vai ficar claro aqui. Quando é um desfecho muito nítido, como, por exemplo, mortalidade total. A mortalidade total é muito fácil, é muito objetivo. Ou o paciente está vivo ou não está. É simples assim. Então é muito fácil você saber quem teve o desfecho e quem não teve. Aí, por exemplo, o Canvas, o Credence, o DAPA, o Declare, EMPA-REG, Emperor, Soloist e o Vertis, todos eles me deram mortalidade total. Falaram, olha, por exemplo, o estudo Declare, falou que nesse grupo morreram tantas pessoas, no outro grupo morreram tantas pessoas e tal. Então, está muito claro que todos esses estudos aí estão falando da mesma coisa, do mesmo desfecho, que é mortalidade total. O paciente está vivo ou não está. Isso é muito nítido para um desfecho que é claro, que é objetivo, como mortalidade. Tudo bem, mas nem todos os desfechos têm essa nitidez absoluta de quem teve ou quem não teve o desfecho. Existem alguns desfechos que são um pouco mais subjetivos, e aí a definição do desfecho tem que se alinhar, que é o que eu estou falando aqui para vocês. A definição do desfecho tem que se alinhar. Não pode ser um estudo define de um jeito e o outro estudo define totalmente de um jeito diferente e a gente vai unir eles. Não, pera lá. Tem que ser similar o suficiente. Tem que ser maçãs diferentes, mas não podem ser maçãs e laranjas. Olha um exemplo bem prático para vocês. O desfecho de major bleeding. É um desfecho extremamente comum na cardiologia, na hematologia, porque a gente usa aqui drogas antitrombóticas, antiplaquetárias, anticoagulantes que fazem o paciente sangrar. Então a gente quer saber como que é o desfecho de sangramento, só que sangramento tem um espectro muito grande de gravidade. Tanto o paciente que tem um hematoma leve, tem um epistaxe leve, quanto o paciente que morre sangrando. Então existem classificações de sangramento, né? Sangramento é clinicamente relevante, minor bleeding, né? Major bleeding, fatal bleeding e assim por diante. Então a gente tem várias classificações. E um desfecho muito importante na cardio, na hematologia, é o desfecho de sangramento maior ou sangramento grave, né? A tradução literal seria sangramento maior. Então, existem várias definições diferentes de sangramento maior. Então existe a definição do grupo TIMI, que é um grupo gigantesco de pesquisa em cardiologia do hospital onde eu trabalho, no Brigham and Women's. Tem a definição ISTH, que é International Society of Thrombosis and Hemostasis. Tem a definição Gusto, tem a definição Bark e assim por diante. Cada um deles define levemente diferente o que é um sangramento maior. Por exemplo, o grupo TIMI define sangramento maior da seguinte maneira: qualquer sangramento intracraniano, qualquer queda de pelo menos 5 pontos na hemoglobina ou qualquer sangramento que é fatal. Simples assim. O International Society of Thrombosis and Hemostasis define o seguinte: olha, major bleeding é qualquer sangramento fatal, qualquer sangramento em área ou órgão crítico, seja intracraniano, intraarticular, pericárdico, ou queda de 2 pontos na hemoglobina ou transfusão de 2 ou mais unidades de sangue, de red blood cells. Tá bom? Então, aqui a gente tem o seguinte: definições do mesmo desfecho, major bleeding, só que são levemente diferentes. Antes de eu passar o slide, diz para mim, você se sente confortável em combinar no mesmo desfecho major bleeding estudos que usaram essas duas definições? Um utilizou uma definição, o outro usou outra definição. E aí, são maçãs diferentes ou são maçãs e laranjas? Eu digo para vocês que são maçãs diferentes. Eu me sinto totalmente confortável em combinar em um mesmo gráfico, em um mesmo desfecho, o desfecho de major bleeding definido pelo time,
e o Major Bleeding definido pelo ISTH. Ah, Anderson, mas não são exatamente a mesma definição de Major Bleeding. Concordo, 100%. Não é a mesma definição, porém, são similares, são semelhantes entre si. Agora, eu não combinaria no mesmo gráfico de Major Bleeding, na mesma meta-análise, na mesma síntese quantitativa, no mesmo resultado ali, no mesmo force plot, um estudo que utilizou Major Bleeding, TIMI Major Bleeding, o outro que combinou ISTH, ISTH, Major Bleeding, com um outro estudo que colocou sangramento clinicamente relevante, que é um desfecho muito mais suave, é um desfecho muito mais leve, é um desfecho em qualquer epistaxezinha leve, é um sangramento clinicamente relevante. O paciente teve que ligar para o médico e falar, olha, tá sangrando o nariz, viu? Aquele remédio que você me deu tá sangrando o nariz. E como é que tá? Tá sangrando ainda? Não, já parou. Mas agora foi contado aqui como um sangramento clinicamente relevante, porque ele avisou que sangrou. Então, isso aí é totalmente diferente do paciente que sangra e tem que transfundir 2 unidades. O paciente que sangra e entra em choque hipovolêmico, choque hemorrágico, tá bem? Então, aqui a gente está falando de escalas totalmente diferentes. O clinically relevant bleeding, ou sangramento clinicamente relevante, não é nada comparado com um major bleeding. Então, aqui é uma maçã diferente. Então, eu não vou unir um estudo que definiu o sangramento como major bleeding com um estudo que fez um clinically relevant bleeding. Agora, nada impede, atenção, nada impede de você fazer aquela abordagem que eu mostrei para vocês nesse gráfico aqui já. Agorinha, eu mostrei que o que você pode fazer é colocar definições diferentes. Eu posso colocar um desfecho como TIMI major, como major bleeding. Aí eu coloco a definição TIMI, a definição GUSTO, a definição ISTH, tá tudo valendo. Aí eu faço outro desfecho, que é o desfecho Clinically Relevant Bleeding. Aí repare que eu não uni as duas coisas. Eu separei os desfechos em Major Bleeding ou Clinically Relevant Bleeding. Aí são desfechos diferentes. Aí tudo bem. E o que eu estou falando é que você não pode misturar. No mesmo force plot, na mesma síntese quantitativa, na mesma meta-análise aqui, falando de um gráfico, não de uma publicação, no mesmo gráfico, você não pode combinar o Major Bleeding com o Clinically Relevant Bleeding. Não, seria injusto. Isso aí seria uma maçã juntando uma maçã com a laranja. E a gente sabe que a gente não faz isso. A gente sabe que a gente só pode unir maçãs diferentes, espécies diferentes. A gente não junta maçãs e laranjas. E agora, ainda falando sobre a pergunta Picot da meta-análise, né, no sentido de deixar a pergunta Picot como limite, para ver quais estudos são homogêneos o suficientes para serem incluídos e quais são aqueles que estão além do limite que nós estabelecemos pela nossa pergunta Picot, quais são as laranjas que a gente vai eliminar, né, porque elas são muito diferentes dos estudos que estão dentro da meta-análise, dentro da pergunta Picot. A gente vai continuar a discussão, finalizando agora com os T's, tipo de estudo e depois tempo de segmento. Então a gente falou sobre esse conceito referente à população, intervenção, controle, desfechos, e agora vamos falar dos tipos de estudo e tempo de segmento. Eu expliquei para vocês já nessa aula que o que realmente importa para a gente aqui é saber se os estudos são observacionais ou randomizados. Especificamente, agora que a gente está definindo a nossa pergunta Picot, a gente tem que saber o seguinte: nós podemos misturar na mesma revisão sistemática e meta-análise estudos randomizados com estudos não randomizados? Na mesma meta-análise, nós podemos combinar estudos randomizados e não randomizados? Então aqui cabe lembrar a importância, né, de estudo ser randomizado para a gente responder essa pergunta, né? Nos estudos randomizados, o prognóstico no grupo intervenção e no grupo controle, ele é o mesmo prognóstico no começo do estudo, de tal forma que se tiver alguma diferença entre os dois grupos, né, no final do acompanhamento, a diferença se deve ao fato de que um grupo recebeu intervenção, o outro grupo recebeu controle. Mas no começo do estudo, o prognóstico dos dois grupos era balanceado. Então isso aí permite a gente ser muito mais conclusivo na nossa definição. Teve um grupo que morreu mais,
teve um grupo que infartou mais, isso é por conta da intervenção ou do controle que esse grupo recebeu. Nos estudos observacionais, vocês lembram lá que, né, se a alocação de um paciente para um grupo ou outro não foi feita de forma randômica, né, o prognóstico nos grupos ele é diferente. E aí os pacientes aqui agora, se um grupo tiver um desfecho mais que o outro, você fica sem saber, nossa, será se foi pela intervenção, pelo controle, ou foi porque um grupo de pacientes era mais grave, um grupo de pacientes era mais propenso a ter o desfecho? Então sempre fica essa questão. E aí, eu posso incluir estudos randomizados e não randomizados na mesma meta-análise? A verdade é que você pode. Só que ao fazer isso, você enfraquece a sua meta-análise. Existe um ditado em meta-análise em que a sua meta-análise ela é tão forte quanto for o estudo mais fraco dela. Então, se você contamina a sua meta-análise com um estudo fraco, com um estudo que não é randomizado, toda a meta-análise agora ficou não tão robusta, não tão forte quanto ela seria se você não tivesse o estudo fraco. Então, aqui a gente tem que tomar essa decisão. E como que a gente vai tomar essa decisão? De forma bem pragmática. Se você tem estudos suficientes randomizados, faça só de estudos randomizados a sua meta-análise. Ela vai ficar mais forte, vai ficar mais robusta. Agora, se não tem estudos suficientes randomizados, aí você faça a meta-análise incluindo estudos observacionais. Essa aqui que é uma das minhas meta-análises mais citadas, que é comparando o efeito de clopidogrel com o inibidor de bomba de prótons, né? Na época que eu fiz essa meta-análise, tinha uma dúvida muito grande se você podia tomar clopidogrel com o omeprazol. Potencialmente o omeprazol diminuía o efeito do clopidogrel. Então, se o paciente... essa dúvida aqui, se o paciente poderia tomar ou não inibidor de bomba de prótons com clopidogrel ou não, a gente fez uma meta-análise. E a gente teve que incluir estudos observacionais. Então você veja que no mesmo estudo eu incluí estudos observacionais de coorte, estudos retrospectivos, estudos prospectivos e tinha também estudos randomizados, né? Na mesma meta-análise aqui tinha alguns estudos randomizados. Só porque não eram estudos suficientes randomizados para eu fazer uma análise só de estudos randomizados. Eu até fiz como um subgrupo, a gente vai falar mais sobre isso mais adiante no curso. Eu até fiz como um subgrupo. Quando que eu vou fazer um subgrupo de estudos randomizados? A gente vai falar isso muito mais para frente, muito mais ainda, mais para frente no curso. Tá bom? Mas o que eu quero compartilhar com vocês é o seguinte agora. É possível combinar assim na sua meta-análise estudos randomizados e não randomizados. Só que você, ao fazer isso, você diminui a qualidade da sua meta-análise. Então, se for possível fazer só de randomizados, faça só de randomizados. E aí, o que você faz? Você deixa nos seus critérios de inclusão, na sua pergunta PICOT, você fala assim, lá no primeiro T, tipos de estudo, você fala, não, nessa minha meta-análise eu só aceito estudos randomizados. Eu só aceito randomizados, porque você já sabe ali que vai ter estudos randomizados suficientes. A gente vai explorar isso na aula de viabilidade. Tá bem? Então a gente finalizando aqui já a definição da pergunta PICOT da nossa meta-análise, decidiu nesse estudo aqui, por exemplo, incluir randomizados e não randomizados. Tá joia? Vamos falar agora do tempo de segmento, que é o último T. O tempo de segmento, na maioria das vezes, não há nenhuma restrição. Você aceita qual for o tempo de segmento que os estudos mandarem para você, seja longo, curto, médio. Agora, existem algumas situações em que a relação intervenção e controle vai se modificar ao longo do tempo. E aí talvez você queira fazer, nesses casos seletos, uma restrição do tempo de segmento. Olha o exemplo aqui para ficar claro. Lembra o exemplo que a gente falou sobre, ainda voltando na estratégia de duplo antiagregante plaquetário ou único antiagregante plaquetário após cirurgia de revascularização miocárdica? O paciente que faz uma cirurgia de revascularização miocárdica, né, no começo da cirurgia, pouco tempo depois da cirurgia, esse paciente está mais propenso ali no pós-operatório, imediato, a sangramento e tal. Então, a relação entre duplo ou único antiagregante plaquetário, no começo, no pós-operatório imediato, ela é diferente da relação entre duplo antiagregante plaquetário e único antiagregante plaquetário a médio e longo prazo. Então, nesse estudo aqui, a gente preferiu fazer a restrição a estudos que tinham pelo menos 3 meses de segmento.
Porque aí o paciente já está ambulatorial, o paciente já se recuperou do pós-operatório imediato, aí o paciente a gente pode ter uma comparação mais limpa, digamos assim, uma comparação mais homogênea entre duplo antiagregante e único antiagregante plaquetário. Então aqui a gente, por próprio critério nosso, né? Ninguém mandou a gente fazer 3 meses mínimo de segmento. A gente julgou que era um tempo razoável ali. A gente não aceitou estudos que estavam comparando só 2 meses, só 1 mês de segmento. A gente achou eles muito diferentes dos demais. A gente julgou que 1 mês de segmento, quando estava incluindo na mesma meta-análise estudos com 1 ano, com 5 anos de segmento, eu achei isso aqui, esse tempo de segmento, maçãs e laranjas. Eu achei que o segmento muito curto deveria ser excluído, né? Porque esse paciente às vezes ainda acabou de sair do hospital, ou se for um segmento menor ainda está no hospital. E aí é diferente pensar em antiplaquetário nessa condição, pessoal. Então, essa é a nossa pergunta Picot, já finalizando toda a aula aqui. Né? Eu mostrei para vocês qual foi o raciocínio para a gente escolher cada elemento da pergunta Picot. Repare que isso é diferente de formular a pergunta Picot do estudo que já está pronto, que já está publicado. Aqui é a nossa ideia. Como que é a forma dela? Vou desenhar ela no papel, criar uma pergunta Picot para a minha ideia. Aí o que eu faço? A população, ela precisa ser homogênea, a intervenção precisa ser homogênea, controle homogêneo e assim por diante. Não precisa ser idêntico em todos os estudos. Você viu lá que o tempo de segmento eu aceitei 1 ano, 2 anos, 5 anos. Né? Não precisa ser exatamente o mesmo tempo de segmento. A população não precisa ser exatamente a mesma. A intervenção não precisa ser exatamente a mesma, mas tem que ser similar o suficiente para eu comparar esses estudos, né? A meta-análise é a síntese quantitativa de estudos similares entre si. Então, qual foi a nossa pergunta Picot no final? Pacientes pós-cirurgia de revascularização miocárdica, no grupo intervenção duplo antiagregante plaquetário, no grupo controle um único antiagregante plaquetário. Os desfechos, né? Usamos vários: mortalidade, infarto, AVC, sangramento, patência da ponte de safena. Né? E é uma pergunta terapêutica, e nesse estudo a gente decidiu incluir estudos observacionais e randomizados. Por quê? Porque não tinha estudos randomizados suficientes. Se eu tivesse 10 estudos randomizados, nossa, era muito melhor. Eu faria meta-análise só de estudos randomizados, mas eu tive que incluir observacionais. E eu vou ensinar vocês mais para frente no curso trabalhar isso aí. Como que você usa isso a seu favor, fazendo uma meta-análise mais robusta, através de análise de sensibilidade, é o que a gente chama disso. A gente chama isso de análise de sensibilidade, vou explicar mais para frente no curso. E aí o tempo de segmento, a gente falou, olha, nesse nosso estudo, o estudo é meu, a meta-análise é minha e eu não quero nenhum estudo com tempo de segmento menor que 3 meses. Eu acho que com 1 mês, 2 meses de segmento, ainda é um paciente muito diferente do paciente no pós-operatório a médio e longo prazo. Então é isso que a gente decidiu, né? Essa é a nossa pergunta Picot da nossa meta-análise, né? Que ela foi publicada lá, citada nas diretrizes. E aí você agora na aula prática vai treinar a fazer as suas próprias perguntas Picot das suas ideias, das ideias que eu vou colocar lá nos exercícios. Tá? Para a gente finalizar aqui, mais alguns exemplos explicando o conceito aí de heterogeneidade, de maçãs e laranjas para vocês. Só 2 exemplos aqui. Olha isso aqui é legal. Você quer fazer uma meta-análise sobre profilaxia tromboembólica no paciente pós-cirurgia ortopédica. Você talvez quer ser ortopedista e aí você está interessado nesse tema. Aí você encontrou 2 estudos, cada coluna aqui é um estudo diferente, né? Os 2 são do mesmo autor aí, do autor Anderson. E aí você foi lá e viu que um estudo desse autor Anderson estudou pacientes com artroplastia de quadril ou joelho, e utilizou aspirina no grupo intervenção e no grupo controle rivaroxabana. A pergunta desses autores era se era suficiente fazer aspirina apenas na profilaxia tromboembólica pós-cirurgia ortopédica. E aí o desfecho, claro, é tromboembolismo, trombose venosa profunda, TEP, e claro que é um estudo terapêutico, e eles seguiram os pacientes por 90 dias. Esse é o estudo da esquerda. O estudo da direita é a artroplastia só de quadril, aspirina 81 mg, só que o grupo controle é diferente, o grupo controle é dalteparina. Os desfechos são os mesmos, é um estudo terapêutico, também seguiu por 90 dias. Agora, esses foram 2 estudos diferentes publicados no New England.
Vamos supor que você teve a ideia de fazer uma meta-análise sobre esse tema a partir de um desses estudos. A pergunta que eu faço é: qual que é a pergunta Picot da sua meta-análise? E se a partir dessa pergunta Picot você acha justo combinar esses dois estudos? Esses dois estudos são similares entre si o suficiente ou são maçãs e laranjas porque o grupo controle é diferente neles? O que você me diz? Olha, se eu fosse fazer uma meta-análise nesse tema, eu ia fazer uma meta-análise assim, olha. Vamos fazer uma meta-análise em que a população é artroplastia de quadril ou joelho. Ah, mas não são exatamente a mesma população, quadril e joelho, tudo bem, mas é cirurgia ortopédica, pós-operatório de alto risco de tromboembolismo pulmonar nas duas. Ah, vamos tolerar, são diferença leve, são maçãs diferentes. Então eu coloquei os dois na minha pergunta Picot. Eu não restringi só quadril, só joelho. Né? Com o meu conhecimento limitado em ortopedia, eu falei, olha, tudo bem, a gente junta tudo aí num saco só, né? São maçãs diferentes da mesma. São maçãs diferentes, não são maçãs laranjas. Beleza. O grupo intervenção é aspirina. A gente vai utilizar aspirina contra um grupo controle. Agora, qual que é esse grupo controle? Que é a grande jogada aqui. Você poderia fazer uma meta-análise, juntando os dois artigos que eu apresentei no slide anterior, se o seu grupo controle fosse Standard of Care. O que é Standard of Care? É a prática consolidada para fazer anticoagulação padrão no paciente pós-cirurgia ortopédica. Qual que é essa anticoagulação padrão? Eu posso usar heparina de baixo peso molecular, que é a dalteparina, e posso usar um NOAC, né, que é a rivaroxabana. Então, repare como, mesmo sendo drogas diferentes, doses diferentes, eu consegui juntar eles num denominador comum que faz sentido, que é aceitável na literatura, que faz sentido, que não é abrangente demais. Então, eu estou combinando aqui um grupo controle, né, fazendo assim, que é levemente diferente, uma droga é diferente da outra. Mas se na prática clínica eu posso prescrever tanto rivaroxabana quanto dalteparina, existe um denominador comum. O denominador comum é o Standard of Care, a prática clínica atual para profilaxia de TEP nesses pacientes. E agora eu vou comparar essa profilaxia atual, tradicional, contra uma intervenção, que é a aspirina, que é a mesma nos dois estudos. Os desfechos a gente já sabe, é um estudo terapêutico, os dois são randomizados e o tempo de segmento é 90 dias. Então repare que eu consegui formular uma pergunta Picot, que faz sentido, que é homogênea o suficiente, ela inclui estudos levemente diferentes entre si, mas similares o suficiente ainda para serem combinados. Tá bem? Certinho, pessoal? Olha aqui um outro exemplo para a gente finalizar. Né? Esse exemplo aqui é uma meta-análise da Cochrane, né? Não sei se a letra dá para vocês lerem aí, acho que dá sim. Né? Eu queria colocar na tela mesmo vários exemplos. Esses aqui são os estudos que eles utilizaram na meta-análise deles. E aí nessa meta-análise da Cochrane é sobre o uso de corticosteroide para tratamento de sepse em pacientes, em crianças e adultos. Né? E olha que interessante, esses que eu coloquei em amarelo aqui são pacientes que usaram corticoide ou não, mas em pneumonia. Em pneumonia adquirida na comunidade. Mas espera lá, a população de interesse não era pacientes com choque, com sepse? Se o paciente tem só uma pneumonia adquirida na comunidade, não está séptico, opa, aí são populações diferentes, aí são maçãs e laranjas. Se você se propôs a fazer uma meta-análise na população de pacientes com sepse, você não pode, se essa é a sua população, na sua pergunta Picot, você não pode vir e colocar o paciente que tem uma pneumonia comunitária sem estar séptico, né? Paciente que está ambulatorial, paciente que está internado na enfermaria, mas não está séptico. O paciente tem só uma pneumonia aqui, está tratando, antibiótico, tudo tranquilo. Então, são populações diferentes. Se você se propôs a falar, vou fazer uma meta-análise de corticoide em sepse. Então, você não pode pegar o paciente que tem uma celulite leve. Você não pode pegar o paciente que tem uma pneumonia adquirida na comunidade. Tá bom? Aí são maçãs e laranjas, tá bom? Então, para a gente resumir essa aula de hoje aqui, formule a pergunta da sua meta-análise no formato Picot, deixando claro todos os componentes da sua pergunta a partir da ideia que você teve na última aula.
Esses componentes da sua população Picot, eles têm que ser abrangentes o suficientes para você conseguir abarcar vários estudos. Só que esses estudos têm que ser similares entre si o suficiente para fazer sentido combinar eles. Eles têm que ser maçãs, mesmo que levemente diferentes, mas não podem ser maçãs e laranjas, né? Não compare maçãs com laranjas, é a mensagem dessa aula de hoje. Muito obrigado para vocês. Tem aula prática sobre esse tema. Na aula prática, vocês vão treinar, escolher maçãs e laranjas para a sua pergunta Picot. Não perca. Quero ver vocês ao vivo, quero ver vocês na monitoria. Força e foco aqui na meta, no nosso objetivo final, que é ter a sua independência em publicações. Até a nossa aula prática, pessoal. Tchau, tchau.